Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de... Depois estava ele falando no Jornal Globo sobre o absurdo que é liberar o Maracanã para a Copa do Mundo Feminina, porque vai dar 2 mil pessoas de público no jogo e tal, de uma maneira bastante desprezível. Ele adotando assim, um vocabulário bastante... chamando de troço, esse troço. Então, eu queria manifestar aqui repúdio ao que eu vou chamar como eufemismo de deselegância. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo. Parabéns, Renata. Que legal o que aconteceu ontem naquela coletiva do Flamengo, né, com o BAP. Tô vendo muito coleguinha da imprensa indignado com o BAP, né, com o presidente do Flamengo. Inclusive o ex-presidente. Bora, pessoal, ver a repercussão aqui da mídia a respeito do que o BAP falou sobre a repórter nariguda da Globo. Mano, tem muita gente putaço com o presidente do Flamengo. E lá no final do vídeo o Pilhado também vai falar umas poucas e boas pra muita gente que, na visão do Pilhado, é hipócrita. Deixa nos comentários qual a sua opinião. Se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, segue o perfil, bora pra cima, porque aqui é só vídeo top todo dia do que realmente importa no mundo do futebol. Se liga, bora ver esse vídeo aqui que tá bombando na mídia no momento. Bora. Falando do futebol feminino, e a gente trouxe aqui, em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim... A gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pela brasileiro sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? Audiência crescente. Tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não. Mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não? Pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Depois estava ele falando no Jornal Globo sobre o absurdo que é liberar o Maracanã para a Copa do Mundo Feminina, porque vai dar 2 mil pessoas de público no jogo e tal, de uma maneira bastante desprezível. Ele adotando assim, um vocabulário bastante... chamando de troço, esse troço que estão querendo empurrar. E eu acho que é... Primeiro mostra ignorância, né? Porque não acompanhou o que aconteceu na Copa do Mundo de 2023, nem na Copa de 2020 e 2019. Não quer acompanhar, não tem o menor interesse em ter esse conhecimento. Mas o que eu acho pior, Barreto, é que ele é o presidente de um clube que tem um produto, né? Você imagina o dono de uma empresa de chocolate falando mal de chocolate. Como é que você vende uma coisa que você está falando mal, que você está desprezando? Né? Então eu acho que é uma postura amadora. Dá uma lida nisso aqui. Vestiário reservado ao futebol feminino do Flamengo. Respeite a privacidade e o ambiente das jogadoras. Parece montagem, mas essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol feminino do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e entrar. Foi o que fizemos. Essa é a estrutura que o Flamengo, o clube mais rico do país, oferece às suas jogadoras profissionais. São 25 jogadoras que precisam usar esse espaço diariamente. Claramente, um espaço apertado. A situação das torneiras, do ralo, do azulejo. Ah, mas é só esse vestiário? Não, até tem outro. Que é num container. Pra ser usado quando tem algum evento ali no CFZ. E a água dentro do container é essa. Ah, mas o campo com certeza é top, né? Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, que vira e mexe, fala dos gramados ruins do futebol por aqui. Jamais iria permitir que as suas jogadoras treinassem num campo mais ou menos. É esse aqui o campo. As medidas dele são 54 metros de largura, 85 metros de comprimento. As medidas oficiais de um campo de futebol são 68 metros de largura por 105 de comprimento. Na Copa América dos Estados Unidos em 2024, a seleção brasileira reclamou de jogar num campo 5 metros menor. Imagina jogar num que é 20 metros menor todos os dias. Seguindo esse tour aqui é onde fica a estrutura da academia. Não é uma academia, né, gente? Tem um outro equipamento que era levado pro campo para elas treinar. E recentemente, pelo menos, eles fizeram uma parceria, né, com uma academia na região para amenizar essa situação precária. Esses containers são para guardar rouparia, equipamentos usados nos treinos, enfim, e um deles é o vestiário extra. A área da fisioterapia para recuperar jogadoras lesionadas é em cima desse bar. Vou parar por aqui, porque não tem muito mais o que mostrar. Ainda bem que o Flamengo acredita, né, gente? Imagina se não acreditasse. Eu queria manifestar aqui repúdio ao que eu vou chamar como eufemismo de deselegância. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, extremamente competente, ninguém vai negar isso. Apresentou os números da receita do Flamengo extraordinários, 2 bilhões de reais no ano. O Flamengo foi o primeiro a quebrar a barreira dos 500 milhões em 2016, o primeiro a quebrar a barreira de 1 bilhão em 2021 e é o primeiro a quebrar a barreira de 2 bilhões. Mas ele não podia falar da maneira como falou sobre o trabalho da Renata Mendonça. O jornalista tem nome e sobrenome, a não ser quando você cria um apelido que fica mais forte, como o Luiz Eduardo Batista, BAP, ou como o Paulo Vinícius Coelho, PVC. Renata Mendonça se chama Renata Mendonça e fez uma crítica respaldada em imagens para falar sobre o investimento do Flamengo no futebol feminino, ou a falta dele. O BAP responde que precisa falar para a empresa pagar mais caro pelos direitos do futebol feminino e repartir esses valores. Mas um clube como o Flamengo tem total condição de ser exemplar e de investir mais na modalidade. É sobre isso, e é sobre argumento. Mais do que isso, é sobre respeito. As pessoas têm nome, sobrenome. Jornalista Renata Mendonça. Parabéns, Renata. Que legal o que aconteceu ontem naquela coletiva do Flamengo, né, com o BAP, presidente do clube, falando um monte de bobagem. Achei espetacular. Os caras não falam, Weber, você tá louco? Não tô louco. Eu não vou fazer uma ode aqui para falar que aquilo ali é errado, que é inconveniente, é completamente fora dos nossos dias atuais. É de um senhor que está atrasado na sua mente, não evoluiu. Então não preciso nem falar, gente. A gente já sabe que isso daí está completamente errado. Eu queria falar o seguinte,
aquilo ali tem um ponto positivo muito legal, Renata. Sabe por quê? Porque você incomodou. Jornalista é isso daí. Jornalista tem que criticar, falar verdades, e a verdade às vezes incomoda. Incomodou o presidente do Flamengo. Então eu quero te dar os parabéns, Renata, porque você foi bem demais. Como dizem, né, aqui os amigos, fala, deu uma no fígado, e aí doeu, sentiu, né, a falta de investimento no futebol feminino de um clube que passou da casa dos 2 bilhões. Será que não tem um dinheirinho pequenininho para colocar no futebol feminino, fomentar o esporte no nosso país? O esporte pode ajudar um monte de meninas aí que estão sem rumo, o esporte ajuda demais, é ferramenta importante da sociedade. Então, parabéns, Renata, a crítica foi perfeita e doeu no BAP. E outra coisa, não sei se você se lembra, Renata, uma vez esse fato de ontem me lembrou. Eu era produtor do Milton Neves da Jovem Pan, estava começando a minha carreira, e o Milton Neves toda hora falava, numa crítica, Rogério Ceni adianta demais, Rogério Ceni vai muito além da linha nas penalidades, alguém precisa ver isso, tal, repetiu. O que aconteceu no jogo? O Rogério Ceni fez a defesa, voltou, o time adversário marcou. O que o goleiro artilheiro fez na saída do campo, numa época em que os repórteres de rádio ficavam ali à beira do gramado, na entrevista ali na saída, Rogério Ceni falou, Milton Neves, ficar falando esse negócio que eu adianto, aí tal, reclamou e citou o Milton Neves. O Milton arrebentou com aquela sonora, né, utilizou aquela sonora 1 milhão de vezes e deu reconhecimento ainda mais para o Milton, que é um dos maiores do rádio. Então, Renata, parabéns. O BAP reconheceu o seu trabalho, né, reconheceu que a sua crítica era verdadeira e que incomodou. Parabéns, Renata. Tô vendo. A crítica do CT, do centro de treinamento, da falta de investimento, é verídica. Eu sou também a favor disso, que deveria se investir mais. Apesar de eu não gostar do futebol feminino. Se eu assisto anualmente 2 partidas, eu acho que eu assisto muito do futebol feminino. Independente de qual clube. Até do próprio Flamengo que eu torço. Mas eu acho que o problema aí, na questão, a repercussão na questão é por causa que é o Flamengo. Se liga. É o presidente desse time aí. De repente, se é outro time qualquer falando, não ia dar em nada. Porque o próprio Pilhado agora vai jogar na cara, vai esculachar, vai falar um monte naquele estilão Pilhado que vocês já conhecem. Bora acompanhar o que o Pilhado vai falar aqui. Eu não gosto de política, não posso me envolver com política e tal, mas é incrível o quão ele foi certeiro na crítica dele. Bora ver. Muito coleguinha da imprensa indignado com o BAP, né? Com o presidente do Flamengo. Inclusive o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, indignado com as declarações do BAP sobre uma comentarista mulher do esporte da TV Globo. E aí, gente, eu vou ter que desmascarar esses coleguinhas da imprensa e também o Eduardo Bandeira de Mello. Deixando claro, não ganho nada do BAP. Deixando claro, não sou amigo pessoal do BAP. Só que a hipocrisia dos coleguinhas, ela tem que ser desmascarada. Porque o BAP, né, ele chamou de nariguda uma comentarista mulher da TV Globo. Poderia. Nisso aí ele errou. Ele poderia ser muito duro, mas isso aí foi uma falta de respeito. Mas aí é que tá o X da questão. Se liga no que o Pilhado vai falar agora. Até pedir desculpa, se ele achar que se excedeu, eu acho que poderia. Agora, eu queria perguntar uma coisa. O que é mais grave? Você chamar uma mulher de nariguda, como fez o BAP, ou o que o presidente Lula fez quando saiu um dado que dizia que a agressão às mulheres aumentava depois de jogos de futebol? Aí o presidente Lula, tão protegido pela grande maioria desses coleguinhas que agora estão indignados com o BAP, ele disse, mas se for corintiano, tudo bem. Se for corintiano, tudo bem. Agredir mulher depois de um jogo de futebol. Gente, todos esses coleguinhas que eu tô vendo indignados, falando da misoginia do BAP, misoginia, tá? É atos contra a mulher, tá? Tá todo mundo falando sobre isso. Ninguém apareceu pra falar do Lula quando ele deu essa declaração envolvendo futebol. Todo mundo sumiu. O que eu quero dizer? Que é tudo um bando de hipócrita. Eles só vão criticar ferrenhamente assim quando politicamente interessar a eles e quando, claro, interessar as empresas que eles fazem parte. Inclusive o pessoal da Rede Globo, né? Que agora tá tão indignado. A Globo fez uma nota repudiando. Será que a Globo fez nota repudiando essa declaração do Lula? Será que a Globo fez nota repudiando quando uma repórter mulher da Globo levou um soco no peito de um segurança do Lula? É por isso que eu digo, gente, não se engane. Essa indignação, ela é seletiva. Até porque você chamar de nariguda, né? É muito mais leve do que você dizer, se for corintiano, tudo bem, pra agredir mulher depois de um jogo de futebol. E aí eles somem. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o quanto essa turma é hipócrita e o quanto eles só atacam quem interessa a eles atacar. Pilhado sendo pilhado. E aí, pessoal, qual a sua opinião? Se liga no que o Pilhado acabou de falar, cara. Sem querer envolver política, mano. Por causa que o cara lá que faz parte da política, ele se envolveu no mundo do futebol com a sua língua afiada para falar bobagem. É incrível quanto ele é capacitado para falar bobagem. Consegue superar a ex-presidente Dilma, mas
Eu não quero saber de política. Eu tô trazendo agora pro mundo do futebol. O que vocês acham? Pilhado tá certo? Pilhado tá errado? É muita hipocrisia. Tem muita gente aí que tá se aproveitando da situação só para tentar dar uma gafiada no Flamengo. De alguma forma tentar prejudicar o Flamengo. Não sei, mas é isso aí. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, segue o perfil, bora pra cima e dá aí. Gostei? React. Até o próximo e é nóis.